O áudio começou e minha alma despencou num abismo. Era a voz da minha filha. Mas não era para mim. Eu estava sozinha na cozinha, mexendo o café ainda quente, quando o celular vibrou sobre a mesa. Apertei o play distraída, esperando uma mensagem comum, talvez um recado rápido. Mas bastaram segundos para meu corpo inteiro congelar. A voz dela saía carregada de doçura calculada, daquele tom que só se usa para seduzir alguém. E, a cada palavra, eu entendia melhor. Aquela mensagem era para o marido dela, não para mim. O choque foi como uma corrente elétrica percorrendo meus ossos. Eu não sabia se largava o celular, se gritava, se chorava. Mas fiquei ali, muda, o café escorrendo para fora da panela, queimando no fogão, enquanto minha filha pronunciava frases que me rasgavam por dentro. Ela não apenas falava dele, falava de mim também. Como quem cospe um segredo sujo, ela me reduzia a peso, a empecilho, a fardo. O relógio da parede parecia zombar da minha impotência com cada tique. A respiração ficou curta, o coração batia como tambor de guerra. Senti minha pele arder, não pelo vapor quente do café, mas pela vergonha de ser desnudada daquele jeito, como se minha própria filha tivesse esquecido que eu era gente. Minha primeira reação foi negação. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez fosse apenas uma frase solta. Mas bastou ouvir mais alguns segundos para perceber que não havia equívoco. Ela falava de mim com desprezo. Pior, falava como se tivesse um plano. Havia algo escondido naquele tom. Algo que ia além de palavras venenosas ditas no calor do momento. Era como abrir uma gaveta e encontrar dentro não apenas poeira, mas uma serpente enrolada. Um detalhe, um deslize, que revelava uma podridão maior. Minha filha não estava apenas reclamando de mim. Ela estava confessando. Só não sabia que eu seria testemunha. A mão tremia. Toquei o botão de pausa, mas não consegui soltar o celular. As frases continuavam ecoando na mente, cada sílaba como faca. Ela só atrapalha, já passou da hora, ninguém vai perceber. Palavras assim não são simples descuidos. São sementes de algo que cresce no escuro. Eu me apoiei na mesa, tentando não desabar. O cheiro do café queimado invadiu a cozinha, pesado, ácido, como se quisesse me lembrar que até as coisas simples podiam se perder em segundos. O silêncio depois do áudio era mais ensurdecedor que gritos. Era o silêncio da traição. Fechei os olhos, e de repente, tudo voltou. As risadinhas abafadas quando eu entrava na sala, os olhares de lado, os comentários disfarçados de brincadeira sobre meu jeito, meu cabelo, minha pele. Eu sempre calei. Sempre engoli. Sempre pensei, ela é jovem, não entende, vai mudar. Mas agora não era ignorância. Era escolha. Era frieza. O mais assustador é que, em meio ao veneno, havia um detalhe escondido. Algo que não era apenas sobre mim. Um pedaço de verdade mal coberta. Um fio solto de um tecido de mentiras. Se eu puxasse, talvez tudo desmoronasse. E essa suspeita me fez gelar mais que o próprio desprezo. A cada batida do coração, eu sentia menos a mãe ferida e mais a mulher acordando. Eu não podia fingir que não ouvi. Não podia me convencer de que era apenas raiva passageira. Aquilo era prova. Aquilo era um mapa para algo maior. Segurei firme o celular, como quem segura uma arma carregada. Não sabia ainda o que faria. Só tinha certeza de uma coisa. Depois daquele áudio, nada jamais voltaria a ser como antes. E a pergunta que queimava não era se eu suportaria a dor. A pergunta era, até onde minha filha é capaz de ir? E o que vou fazer com o que descobri sem querer? Eu permaneci parada, com o celular ainda quente na palma da mão, como se aquele objeto tivesse se transformado em um pedaço vivo da traição que acabará de ouvir. O áudio não era longo, mas deixou marcas profundas, como queimaduras invisíveis. A cozinha parecia menor, quase sufocante. As paredes brancas, antes familiares, agora se fechavam como um quarto sem janelas. Até o barulho distante da rua, os passos apressados de vizinhos, tudo parecia me alcançar abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. A cada segundo, a lembrança das palavras da minha filha se repetia em minha mente. Não era apenas o conteúdo, mas o tom. Uma mistura de doçura ensaiada com veneno silencioso, como quem sopra perfume sobre algo estragado. Ali, naquelas frases,
estava o reflexo de anos de pequenos gestos que eu havia engolido em silêncio. Os sorrisos forçados quando ela me pedia algo, as correções impacientes sobre meu jeito de falar, os olhares de lado nas reuniões de família, como se eu fosse um adereço deslocado. Eu quis acreditar que eram detalhes sem importância. Agora, percebia que eram cacos de um espelho maior, e eu estava sangrando ao juntar as peças. A dor não era só de mãe. Era a dor de mulher que dedicou a vida inteira a criar, alimentar, sustentar, e mesmo assim se tornava invisível. Quantas vezes passei noites acordada, rezando para que ela tivesse forças nos dias difíceis? Quantas vezes deixei de comprar algo para mim, só para garantir que ela tivesse o melhor? E agora, ouvir minha filha me reduzir a um incômodo, a um peso que deveria ser eliminado, foi como ter cada sacrifício cuspido de volta na minha cara. Mas havia algo mais. Algo escondido por trás daquelas palavras. Não era só ingratidão. Era estratégia. O modo como ela falava não era de alguém que apenas desabafa. Era como quem prepara o terreno, como quem combina um movimento. Isso me corroía por dentro. Minha mente girava em torno da pergunta que não queria calar. Por que ela precisaria que o marido dela ouvisse aquilo? Que trama era essa em que eu me tornava peça descartável? A cada lembrança, eu me via encolhida numa sala de visitas cheia de gente, tentando sorrir enquanto os olhares se cruzavam acima da minha cabeça, como se eu não existisse. Ou me recordava da vez em que, durante um almoço, ela corrigiu minha forma de segurar o garfo diante dos convidados, rindo em tom baixo, e eu, com o rosto queimando, fingi achar graça. São essas memórias que voltam agora com força, deixando claro que o desprezo nunca esteve escondido de verdade. Apenas eu que me recusei a enxergar. Talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação como quem acompanha a respiração de alguém que finalmente decide contar a verdade. Porque há uma identificação silenciosa, um reconhecimento amargo de que o amor nem sempre protege contra a crueldade dentro da própria casa. Segurei o celular com força, como quem se agarra a uma tábua no meio de um naufrágio. Meu corpo queria chorar, mas minhas lágrimas não vieram. O que nasceu em mim não foi desespero, foi uma centelha de lucidez. Algo havia mudado, e mesmo sem saber exatamente para onde isso me levaria, eu já não poderia voltar atrás. No fundo, eu pressentia que aquele áudio não era apenas uma ferida aberta. Era também uma chave. E, ao girar essa chave, eu poderia descobrir portas que até então eu fingia não existir. O que encontrei ao cruzar essa linha foi muito maior do que eu poderia imaginar. Naquela noite, quando a casa inteira mergulhou no silêncio, voltei a ouvir o áudio mais uma vez. Era como cutucar uma ferida aberta, mas eu precisava entender cada detalhe, cada inflexão. O som da respiração dela antes de falar, o riso abafado no meio de uma frase, até o tom de cumplicidade quando pronunciava o nome do marido. Quanto mais eu escutava, mais percebia que não era um simples desabafo. Era uma trama cuidadosamente tecida, uma conversa que carregava intenções ocultas. A solidão do meu quarto se transformou em tribunal. As paredes me observavam como testemunhas mudas, o abajur projetava uma luz fraca que mais parecia zombar da minha vulnerabilidade. E eu, sentada na beira da cama, segurava aquele celular como quem segura uma faca de 2 gumes, instrumento de dor e de revelação ao mesmo tempo. O coração batia no peito em descompasso, como se tentasse fugir de dentro de mim. Não era apenas o medo de perder minha filha. Era a sensação de estar diante de algo maior, mais sujo, mais perigoso. O áudio não falava só de desprezo. Ele insinuava decisões, alianças, até ameaças veladas. Palavras soltas como ninguém vai perceber, é só questão de tempo, ela não sabe de nada. Cada frase era uma sombra crescendo, um aviso de que eu não estava apenas lidando com mágoa. Estava no centro de um jogo que nunca soube que existia. Meus olhos ardiam. Por um instante, fechei-os e imaginei o passado. Lembrei da primeira vez que a segurei nos braços, tão pequena, tão frágil, e do juramento silencioso que fiz de nunca deixar nada de ruim acontecer com ela. A imagem da menina de tranças correndo pelo quintal ainda estava gravada em mim. Mas agora, sobreposta a essa memória, havia o rosto frio da mulher que se referia a mim como obstáculo. O contraste me esmagava. Como é possível que a mesma criança que um dia me chamava de heroína agora me enxergasse como fardo?
Levantei-me da cama e fui até a janela. Lá fora, a rua dormia. Os postes lançavam luzes amareladas que mal afastavam a escuridão. A cena parecia refletir meu próprio estado, um lampejo de esperança lutando contra um oceano de sombras. Eu sentia dentro de mim duas forças opostas. O amor que ainda queria acreditar numa explicação e o medo que já sabia a verdade. Foi nesse conflito que percebi o peso real do que tinha em mãos. Não era apenas minha dignidade que estava sendo corroída. Havia consequências invisíveis, que poderiam transbordar para muito além de mim. Se ela era capaz de falar assim comigo, o que mais estaria disposta a fazer em silêncio? Até onde iria para apagar qualquer rastro que a incomodasse? A noite avançava, e a cada hora que passava eu me tornava mais consciente de que aquela mensagem não podia ser ignorada. Era como uma chama acesa no meio de um quarto cheio de pólvora. Um movimento errado, e tudo explodiria. Ainda assim, havia algo dentro de mim que me impedia de apagar esse fogo. Eu precisava ver até onde ele me levaria. A sensação era clara. Aquele áudio era só o começo. E o que estava prestes a emergir das sombras poderia ser ainda mais devastador do que minhas primeiras suspeitas. A madrugada me envolvia com seu silêncio pesado, mas dentro de mim havia uma inquietação que não me deixava descansar. Eu andava de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos, e a cada passo parecia carregar pedras invisíveis nos ombros. O áudio não parava de ecoar, mas, ao invés de apenas dor, agora começava a despertar em mim algo diferente, quase como uma lucidez amarga. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse enxergando minha própria vida de fora, sem as cortinas do afeto que sempre me cegaram. Enquanto caminhava, observei a sala da minha casa. Os porta-retratos alinhados na estante, todos com fotos de momentos que eu guardava como tesouros. Sorrisos congelados no tempo, festas de aniversário, celebrações em que eu acreditava que a união era real. Cada imagem parecia zombar de mim, como se dissesse: veja como você acreditou no cenário que montaram ao seu redor. E, de repente, senti o chão tremer dentro do peito. Será que tudo sempre foi uma encenação? Ou fui eu que insisti em vestir óculos cor-de-rosa para suportar as farpas do dia a dia? Parei diante de uma foto em especial, minha filha ainda adolescente, encostada em mim, o braço no meu ombro, os olhos brilhando de orgulho. Segurei o vidro da moldura como se pudesse arrancar dali uma resposta. O contraste era cruel, o ontem carregado de ternura e o hoje envenenado por segredos. Essa colisão de tempos me fez respirar fundo, tentando não ceder à tentação de acreditar que todo o passado foi mentira. Talvez não tenha sido. Talvez a dureza tenha crescido depois, regada por ambições, vaidades, escolhas que eu nunca controlei. Esse pensamento trouxe uma pausa. Um instante em que, apesar do aperto, eu me permiti lembrar que o amor que dei não foi em vão. Que a história que construí, mesmo que agora manchada por traições, ainda teve momentos de verdade. E é nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como se cada lembrança fosse também um espelho para suas próprias dores escondidas. Mas o respiro logo foi engolido pela realidade. Voltei a me sentar, fechei os olhos e escutei o som distante da rua, carros solitários passando como fantasmas noturnos. Era como se cada ruído lembrasse que o mundo lá fora continuava, indiferente à tragédia íntima que eu vivia. O contraste me fez pensar. Quantas pessoas andam pelas calçadas com o coração em pedaços, escondendo atrás de gestos comuns as guerras silenciosas que enfrentam em casa? Talvez seja por isso que minhas mãos não largavam aquele celular, como se eu carregasse não apenas um segredo pessoal, mas um reflexo de algo muito maior. O peso do que ouvi começava a ganhar outra forma dentro de mim. Não era apenas mágoa. Era um chamado para abrir os olhos, para entender que eu não podia mais viver anestesiada pelo hábito de desculpar tudo. O áudio tinha me arrancado da cegueira. E essa lucidez era dolorosa, mas também perigosa, porque agora eu sabia que havia um caminho a seguir, e que nada poderia me devolver a ignorância de antes. Enquanto a madrugada se desfazia e a primeira luz fraca da manhã atravessava a janela, eu percebi que o pior ainda não tinha sido revelado. A sensação era de estar apenas na borda de um abismo, olhando para baixo, sabendo que dentro daquela escuridão existia algo que mudaria completamente minha forma de enxergar não só minha filha, mas a mim mesma.
A primeira luz da manhã atravessava a cortina fina e se espalhava pelo chão da sala, como se tentasse suavizar a escuridão que ainda me rondava. Eu olhava para aquele clarão tímido, e por um instante quase acreditei que poderia encontrar algum alívio. Mas o peso dentro de mim não se dissipava com a claridade. Era como se a luz denunciasse ainda mais as sombras que eu havia descoberto. A cada respiração, eu sentia a tensão aumentar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. O silêncio da casa naquele momento era cruel. Só se ouvia o som dos pássaros lá fora, cantando como se nada tivesse mudado. E, no entanto, para mim, tudo havia mudado. O áudio da minha filha me perseguia como um fantasma insistente, repetindo frases que não me deixavam descansar. Eu já não escutava apenas com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. O peito apertava, o estômago se revirava, e até minhas mãos carregavam um tremor que não queria cessar. Olhei novamente para os porta-retratos e percebi como a luz da manhã fazia brilhar o vidro das molduras, projetando reflexos pela parede. Era como se aquelas imagens quisessem se libertar do tempo, gritar comigo, mostrar que a vida guardada ali já não correspondia à realidade. Senti uma mistura estranha de ternura e repulsa. Quis abraçar aquela lembrança da menina que um dia me chamava de mãe com tanto amor, mas ao mesmo tempo quis virar o rosto para não encarar o que ela se tornará. E foi nesse conflito que algo começou a crescer dentro de mim. Não era apenas dor. Era um sentimento híbrido, feito de medo e esperança. Medo do que eu ainda não sabia, do que poderia vir à tona se continuasse a puxar aquele fio escondido nas palavras dela. Esperança de que, talvez, compreender tudo me desse finalmente uma força que nunca soube que possuía. Como uma cicatriz que, ao invés de enfeiar a pele, se transforma em marca de resistência. Lembrei-me de quando, ainda jovem, me diziam para baixar a cabeça, para aceitar as coisas como eram. Muitas vezes obedeci, acreditando que silêncio era sinônimo de sabedoria. Mas agora, nesse instante, percebia o perigo desse hábito. O silêncio que antes me protegia estava prestes a me engolir. A revelação escondida no áudio me empurrava para fora dessa concha. Eu não poderia mais calar. O contraste entre o mundo lá fora e o meu mundo interior era brutal. Na rua, crianças riam a caminho da escola, vizinhos conversavam animados. Aqui dentro, meu peito carregava uma guerra que ninguém imaginava. E essa diferença me fez pensar. Quantas histórias como a minha se escondem atrás de portas fechadas? Quantas mães, quantas mulheres são vistas apenas como sombra enquanto dentro delas arde um vulcão prestes a se revelar? A cada segundo, a sensação de urgência crescia. Era como caminhar num corredor estreito, iluminado por uma lâmpada fraca, sabendo que ao final havia uma porta. Eu ainda não sabia o que estava atrás dela, mas já entendia que não poderia voltar atrás. O que minha filha dissera não era apenas uma ofensa. Era um sinal. E sinais, quando ignorados, podem se transformar em tragédias. Enquanto a manhã se abria lá fora, eu me sentia cada vez mais fechada por dentro, como se estivesse prestes a sufocar com tudo aquilo. Mas junto com o sufoco havia uma estranha certeza. Aquilo que eu descobrira ainda não era o pior. O mais profundo permanecia escondido, aguardando o momento certo para vir à tona. E eu já podia sentir sua aproximação como quem escuta passos na escuridão. O sol já havia subido, mas a claridade que entrava pela janela não dissipava a escuridão que se instalara dentro de mim. Era curioso perceber como a luz podia ser tão enganosa. O quarto estava banhado de dourado, as cortinas balançavam levemente com a brisa, e ainda assim eu sentia que vivia numa penumbra. Havia algo dentro de mim que não se iluminava, como se uma sombra tivesse se deitado sobre minha alma. Caminhei até a cozinha, o cheiro do café queimado da madrugada ainda impregnado no ar. Era como se a casa inteira guardasse a lembrança daquela noite, cúmplice silenciosa de tudo que eu havia ouvido. Peguei uma xícara limpa e enchi com um novo café, mas, ao levar aos lábios, percebi que o sabor já não me trazia o consolo de antes. Cada gole era amargo, como se minhas próprias lágrimas tivessem se misturado à bebida. Enquanto observava o vapor subir da xícara, pensei em quantas vezes aquele gesto cotidiano havia sido meu refúgio. O café sempre me lembrava que havia rotina, que havia estabilidade. Mas agora até isso parecia frágil. Se até o amor de uma filha podia ser corroído, que garantia restava no mundo? O calor da bebida contrastava com o frio que dominava meu peito.
Era uma luta silenciosa, fogo contra gelo, vida contra vazio. Me aproximei da janela e vi as crianças brincando na rua. Elas corriam, gritavam, tropeçavam e riam como se o mundo fosse um lugar seguro. A cena me fez sorrir por um segundo, mas logo trouxe uma dor aguda. Eu também já havia acreditado na inocência, já havia corrido livre, confiando que a vida me sustentaria. Agora, olhando de dentro, percebia que a confiança podia se quebrar com um simples áudio. O contraste entre a leveza delas e o peso que eu carregava me partia em dois. Passei a mão pela mesa da cozinha, como se o toque pudesse me ancorar à realidade. Mas a realidade, naquele momento, era feita de perguntas que não tinham resposta. Até onde minha filha iria com aquilo? O que realmente significavam aquelas frases soltas? E, principalmente, o que aconteceria comigo se eu permanecesse imóvel, fingindo que não ouvia os sinais? A cada minuto, o dilema se aprofundava. De um lado, havia a esperança teimosa de que tudo não passasse de um mal-entendido, de que a menina que um dia segurou minha mão ainda existisse em algum lugar. Do outro, havia o medo esmagador de que eu estivesse diante de um precipício, e que a queda já tivesse começado. Esperança e medo se entrelaçavam como duas serpentes em luta, uma tentando sufocar a outra dentro de mim. O tempo parecia mais lento, como se o relógio tivesse perdido a pressa. Eu ouvia cada segundo passar, mas cada tique era pesado, carregado de significado. Era como esperar por um anúncio inevitável, como estar em uma sala onde a porta se abre lentamente e você não sabe quem vai entrar. O suspense não estava apenas naquilo que ouvi, mas no que ainda não havia sido revelado. Senti a respiração presa na garganta. Não era apenas um segredo de família que estava em jogo. Era algo que transbordava para minha própria identidade, para a forma como eu me via e como o mundo me olhava. E, naquela manhã que parecia tão comum, percebi que nada em mim seria comum outra vez. Fiquei ali, diante da janela, segurando a xícara já fria, com a sensação de que estava vivendo o instante exato em que a vida prende a respiração antes de revelar o próximo golpe. O silêncio da manhã já não era o mesmo. Havia uma vibração estranha no ar, como se cada objeto da casa tivesse ganhado consciência do que eu carregava dentro de mim. O celular, quieto sobre a mesa, parecia mais pesado do que deveria, como se guardasse não apenas um arquivo de áudio, mas um destino inteiro. Cada vez que meus olhos se voltavam para ele, eu sentia um frio atravessar minha espinha. Era a lembrança de que algo já tinha sido dito e que não poderia mais ser apagado. E, ao mesmo tempo, eu começava a perceber os reflexos desse segredo nos pequenos gestos do dia. O modo como minha filha me olhava nas últimas semanas, como se medisse cada movimento meu, agora fazia sentido. O silêncio incômodo do marido dela nas reuniões de família, o jeito de evitar meu olhar, também ganhava uma nova cor. Aquilo que antes eu atribuía à indiferença revelava-se como parte de um enredo maior. Era como se o áudio tivesse retirado o véu, mostrando detalhes que sempre estiveram diante de mim, mas que eu não queria enxergar. A sensação era de estar em uma sala cheia de gente que sorri, mas onde eu sou a única a ouvir a música que toca em segundo plano. Os gestos se repetem, as falas parecem normais, mas a melodia oculta denuncia a farsa. Eu me sentia deslocada, mas também atenta. Cada palavra dita à mesa, cada troca de olhar entre eles, agora era interpretada sob outra lente. E essa nova lente me dava tanto medo quanto poder. Enquanto pensava nisso, veio a lembrança de todas as vezes que lutei sozinha contra correntes invisíveis. O esforço de sorrir mesmo quando era alvo de comentários velados, o cansaço de precisar provar meu valor diante de pessoas que me enxergavam como menos. Agora, esse esforço ganhava outra dimensão. Não era apenas sobre resistir, mas sobre entender que meu silêncio alimentava a trama dos outros. E esse entendimento me fazia querer reagir. Era impossível não pensar nas consequências. Se eu ficasse parada, presa ao medo, provavelmente acabaria engolida por eles. Mas se agisse, se decidisse usar a verdade que havia caído em minhas mãos, o jogo mudaria. Era como segurar uma peça rara de xadrez. Um movimento certo poderia virar a partida inteira. Mas, ao mesmo tempo, cada passo em falso poderia custar caro. Essa dualidade me mantinha desperta, cada músculo do corpo em alerta, como se estivesse prestes a atravessar uma ponte frágil sobre um abismo. E é curioso como, diante desse tipo de revelação,
Muitas pessoas sentem o impulso de falar, de compartilhar suas próprias dores escondidas. É como se, ao ouvir minha história, cada um também revisitasse suas cicatrizes, percebendo que nem sempre o inimigo está do lado de fora. Talvez seja por isso que tantos acabam deixando no ar suas reflexões, quase como um eco, porque sabem que guardar em silêncio também é uma forma de se perder. O tempo corria devagar, mas dentro de mim a tensão se acumulava rápido. Eu sabia que ainda não tinha visto tudo, que havia mais sombras à espreita. O áudio era apenas a ponta do iceberg, e o que se escondia embaixo prometia ser muito mais profundo e cortante. A cada lembrança, a cada olhar reconstituído em minha memória, eu me aproximava de uma revelação que parecia inevitável. E era justamente essa sensação de inevitabilidade que me mantinha presa à respiração curta, como se estivesse prestes a presenciar algo que mudaria não apenas a minha vida, mas a forma como todos me enxergavam. O dia avançou como uma maré espessa, e eu me vi caminhando pela casa como quem mede um terreno desconhecido, anotando mentalmente cada irregularidade do chão. O celular ainda repousava na mesa como uma pedra no centro de um lago, irradiando ondas silenciosas que tocavam tudo. Peguei-o com cuidado, respirei fundo e abri o arquivo outra vez. Havia ruídos quase imperceptíveis antes da voz da minha filha, um som de porta ao fundo, um arrastar de cadeira, talvez um copo sendo pousado sobre uma superfície. Fechei os olhos e tentei montar a cena. Era como olhar por uma fresta de janela, adivinhar a sala pelo eco. A voz dela surgia, polida, como se tivesse passado por um filtro de doçura. Por baixo, a lâmina. O modo como ela pausava antes de falar meu nome me dava arrepios, como se ali existisse uma hesitação estudada, uma máscara se ajustando ao rosto. Andei até a varanda para respirar. A rua seguia seu ritmo, um vendedor de frutas gritando a oferta do dia, um cachorro disputando o território com o vento, crianças correndo com mochilas quase do tamanho delas. A vida tem o talento cruel de continuar. Observei o céu, meio desbotado, nuvens finas atravessando como lenços. Senti vontade de me dissolver naquele pano, de esquecer. Ao mesmo tempo, um impulso teimoso me puxou de volta. Eu não podia apagar o que sabia. Não agora. A esperança pareceu tímida, como um fiapo de luz por trás do balcão de uma casa antiga, mas logo bateu no desafio. Que caminho seguir para não me perder de mim? Voltei para dentro e olhei a sala com olhos que não eram mais os de ontem. Os objetos tinham outra gravidade. A mesa, testemunha de tantos almoços, o sofazinho gasto no braço esquerdo, onde eu sempre me sentava, a estante com seus livros e fotografias. Tudo parecia exigir de mim uma decisão. Pensei no rosto da minha filha, em como a luz da tarde desenhava uma sombra precisa na curva do queixo dela quando estávamos no quintal, anos atrás. Penso nisso e o peito aperta, não apenas pela perda do que foi, mas pela incerteza do que ficou. Entre a lembrança doce e a descoberta amarga, uma faixa de terra estreita onde eu preciso caminhar sem cair. Os últimos encontros de família voltaram como cenas mal iluminadas. O marido dela evitando minhas perguntas, respondendo com frases curtas, sempre simpático, sempre neutro demais. A pressa repentina de encerrar visitas, a desculpa de um compromisso, o sorriso que não alcançava o olhar. Na época, atribuía a timidez. Agora, coloco cada gesto sobre uma mesa imaginária e analiso como quem examina costuras. Encontro pontos frouxos, linhas que não se cruzam onde deveriam, uma dobra escondendo outra. O progresso é real. Começo a ver o desenho. Mas a cada avanço, um obstáculo me testa, como se o tecido resistisse a ser descortinado. Senti vontade de falar com alguém, pedir um olhar de fora. Mas a pergunta bate seco. Em quem confiar? A solidão tem som, e ele preencheu a casa com uma vibração baixa, constante. Ainda assim, dentro desse som grave, uma nota mais clara vibrou. Não sei de onde veio, talvez de mim mesma. Eu poderia escolher ser pequena e silenciosa, ou poderia me tornar uma mulher que observa, registra, guarda. A diferença é sutil, mas muda tudo. Quem observa, respira. Quem registra, não se perde. Quem guarda, constrói um fio para puxar depois. Fui até o quarto e abri a gaveta da comoda. Toquei as cartas antigas, recados do tempo em que tudo parecia mais simples. O papel tem uma honestidade que o vidro das telas não conhece.
Deixei as cartas de lado e voltei ao presente. A casa cheirava a sabão, a teto velho, a café que já esfriou. A luz entortava as sombras nos cantos como se quisesse me lembrar que nada é reto quando visto de perto. Eu precisava aceitar que a clareza é um animal arisco. Aparece, se exibe por um segundo, depois corre para o mato. A cada pensamento, uma imagem. A cada imagem, uma pergunta nova. Se aquilo era uma encenação, qual era o palco? Quem escrevia as falas e quem apenas decorava? Onde estava o ponto exato do chão que deveria ceder para eu enxergar o porão? Senti a respiração pesar, mas não recuei. Caminhei pela casa como quem testa as tábuas com a ponta do pé, ouvindo rangidos, mapeando zonas de risco. A coragem em passos pequenos. A tarde encostou no vidro como um rosto curioso. A sombra se deitou junto das paredes. Por um instante, a casa pareceu segurar a própria voz, como se também aguardasse que algo se pronunciasse. Eu mesma parei, no meio da sala, com o celular na mão, e senti que o ar entre mim e o próximo gesto tinha a densidade de um segredo. Não era hora de respostas. Era hora de enxergar com nitidez o que ainda insistia em se esconder. E, bem ali, nesse intervalo como de respiração suspensa, percebi que o próximo passo não viria da pressa, mas do peso exato de um detalhe que eu ainda não tinha notado. A tarde se alongava e, com ela, os pensamentos pareciam ganhar sombra própria, ocupando cada canto da casa. Eu ainda segurava o celular, como se fosse uma peça de vidro frágil, consciente de que o movimento brusco poderia despedaçar não apenas o objeto, mas também a ilusão de estabilidade que restava em mim. O silêncio entre quatro paredes nunca pareceu tão denso, quase palpável, como se fosse feito de poeira suspensa no ar, esperando o menor gesto para se desmanchar. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O render da madeira no corredor, o bater leve da janela contra a moldura, até o som de passos vindos da rua pareciam entrar na cena como lembranças disfarçadas. Cada detalhe me fazia refletir. Há sinais que só se revelam quando o olhar muda. E o meu olhar já não era o mesmo. Agora, cada ruído carregava significado, cada silêncio escondia perguntas. Parei diante do espelho da sala e encarei meu próprio reflexo. A mulher que me olhava de volta não era apenas a mãe ferida por um áudio inesperado. Era também alguém que se descobria em estado de transição, como se estivesse atravessando um rio cujas águas se movem rápidas demais para que os pés encontrem firmeza. Os olhos traziam cansaço, mas também uma centelha que não existia ontem. A mistura de vulnerabilidade e clareza me desconcertava. Era como se, ao mesmo tempo em que eu me reconhecia, também me visse pela primeira vez. E nesse reflexo, um contraste se impôs com força. A luz da tarde iluminava metade do meu rosto, enquanto a outra metade permanecia mergulhada em sombra. Parecia um retrato cruel da situação. De um lado, a esperança de encontrar sentido, do outro, a dúvida que me consumia. A claridade revelava linhas, marcas do tempo, cicatrizes da vida. A escuridão escondia o que ainda estava por vir. Eu respirei fundo, consciente de que habitava exatamente esse espaço entre luz e sombra. As memórias começaram a se desenhar de forma mais nítida. As conversas rápidas na cozinha durante encontros de família, o modo como meu genro desviava o olhar quando eu perguntava algo simples, a pressa da minha filha em encerrar chamadas, como se eu fosse um detalhe fora de lugar. Tudo agora fazia parte de um mesmo mosaico, que até então eu recusava montar. Era desconfortável admitir, mas aquela mensagem de voz não havia surgido do nada. Ela era consequência de um enredo que vinha se costurando há muito tempo, bem diante de mim, e eu tinha escolhido acreditar que eram apenas fios soltos. Senti um arrepio percorrer a pele ao perceber que, talvez, parte de mim tivesse pressentido tudo antes. Quantas vezes ignorei o peso de um olhar atravessado? Quantas vezes calei diante de comentários que soavam como brincadeira, mas deixavam marcas invisíveis? O silêncio que um dia acreditei ser proteção agora revelava-se como cumplicidade involuntária. E esse pensamento me atingiu com força. Até que ponto meu próprio silêncio tinha ajudado a construir o palco onde eu agora era espectadora e alvo? A tensão crescia como um nó na garganta. De um lado, havia a clareza de que nada mais poderia ser como antes. De outro, a incerteza sobre o que aconteceria quando eu desse meu próximo passo. Era como segurar uma lanterna no meio de uma floresta densa.
O feixe de luz iluminava apenas alguns metros, mas o resto continuava encoberto. E eu precisava escolher para onde apontar essa luz. Permaneci em pé diante do espelho, sem mover um músculo, como se a imobilidade fosse capaz de me dar respostas. Mas o que senti foi apenas o peso do tempo, acumulado nos ossos, nos olhos, nas memórias. A cada segundo, a sensação de que algo maior se aproximava se tornava mais forte, como passos abafados na terra molhada. O suspense estava no ar, tão evidente que parecia ter forma. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que o que viria depois não apenas revelaria segredos, mas alteraria para sempre a forma como eu enxergava minha própria história. A noite chegou sem pedir licença, cobrindo a casa com um manto espesso. As luzes da rua entravam pelas frestas da cortina e se espalhavam pelo chão como fragmentos de vidro. Eu permanecia imóvel, o celular ainda em minhas mãos, e percebia que não segurava apenas um objeto. Segurava a chave de uma transformação que já não podia ser evitada. Dentro de mim, algo havia mudado para sempre. A dor que antes me curvava agora me erguia, como se cada palavra ouvida tivesse acendido uma chama impossível de apagar. Olhei para o espelho novamente e vi outra mulher. A mesma pele marcada pelo tempo, os mesmos olhos carregados de memórias, mas havia um detalhe novo: firmeza. O reflexo mostrava não apenas as cicatrizes, mas também a resistência que cresceu junto delas. E foi nesse instante que compreendi que, embora minha filha tivesse tentado me reduzir a um peso, eu era a base. Sem mim, nada na vida dela teria existido como foi. Essa consciência não apagava a mágoa, mas me devolvia o lugar que era meu por direito. Pensei em cada sacrifício, cada noite em claro, cada gesto de amor dado sem esperar retorno. Lembrei do cheiro do pão que eu mesma fazia para garantir que ela tivesse o que comer, dos dias em que o corpo cansado ainda encontrou forças para sorrir, dos silêncios que engoli para não deixá-la carregar o peso do mundo cedo demais. Essas lembranças, que antes me faziam chorar, agora se transformavam em alicerce. Não eram sinais de fraqueza, eram marcas de uma vitória silenciosa. A tensão da traição não desapareceu. Ela ainda latejava como ferida aberta. Mas junto dela nasceu algo maior. A consciência de que eu podia reescrever meu lugar nessa história. Eu não era espectadora, nem vítima passiva. Eu tinha voz, eu tinha memória, eu tinha a verdade gravada no aparelho que repousava entre meus dedos. E isso me tornava mais forte do que qualquer desprezo. Respirei fundo e senti a casa respirar comigo. O relógio da parede seguia marcando segundos, mas agora cada tique não soava como ameaça. Soava como contagem de um tempo novo. Era o ritmo da mudança, o anúncio silencioso de que nada voltaria a ser como antes. Entre luz e sombra, medo e esperança, eu havia atravessado uma ponte invisível. Do outro lado, não estava a mesma mulher que começou essa caminhada. É curioso como, em momentos assim, sentimos o desejo de deixar marcas também em quem nos escuta. Porque essa não é apenas a minha história. É a de tantas pessoas que já se viram invisíveis, que já foram tratadas como estorvo, mas que carregam dentro de si uma força que ninguém consegue apagar. Talvez seja por isso que tantos escolham apoiar esse tipo de jornada, curtir, comentar, compartilhar suas próprias feridas e permanecer junto, como quem constrói uma rede invisível de resistência e verdade. E é também por isso que tantos decidem se inscrever, para não perder o fio que une cada revelação, cada passo dessa travessia. Quando finalmente deixei o celular sobre a mesa, senti que um ciclo se fechava. Não o ciclo da dor, mas o da cegueira. Eu via tudo com nitidez agora. E embora a estrada à frente ainda estivesse coberta por sombras, eu sabia que estava preparada. Não porque as feridas cicatrizaram, mas porque aprendi a caminhar mesmo com elas abertas. A escuridão da noite parecia querer engolir a sala inteira, mas eu sabia. Dentro de mim havia uma chama que não se apagaria. E essa chama, tão frágil e tão imensa, era o que me permitia olhar para o futuro sem desviar os olhos. Quem chegou até aqui comigo talvez também sinta essa mesma centelha, esse privilégio de testemunhar não só a dor, mas a transformação. E, juntos, podemos reconhecer que, mesmo no silêncio mais profundo, a verdade sempre encontra um jeito de ser ouvida.